Boa tarde, pessoal. Sou o Dorival Fagundes, esse aqui é o canal Para Além da Academia, e hoje nós vamos entrevistar a nossa amiga, pesquisadora, doutoranda da UFRJ, Lissandra Amorim Santos, a respeito do seu trabalho de mestrado intitulado Evolução Ponderal de Crianças Pequenas para a Idade Gestacional, a termo, no primeiro ano de vida. Lissandra, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Faça aí umas primeiras considerações iniciais, fale um pouquinho a respeito da sua trajetória acadêmica, naquilo que você, obviamente, tiver a vontade de falar. E aí, estabelecido essas primeiras informações, a gente entra de fato na entrevista. Tá bom? Então, novamente, seja muito bem-vindo. Obrigada, Dorival, pelo convite, agradeço muito. Eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante, né? É algo louvável mesmo, porque a gente acaba muitas vezes ficando tão imerso dentro da academia, né? E se envolvendo com produção de artigo, que são tarefas que demandam muita energia. E trazer isso para as pessoas, né? De maneira geral, ampliar as pessoas que vão ser beneficiadas por todo o conhecimento que a gente gera é incrível mesmo, assim, e é um trabalho, assim, te parabenizo também, porque se debruçar sobre temas e trabalhos que não sejam tão próximos da sua área também são desafiadores mesmo, né? Então, assim, parabéns e obrigada pelo convite mais uma vez. Vou fazer uma breve introdução, assim, na verdade, eu sou nutricionista, né? Sou graduada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia. Desde a graduação, eu sempre trabalhei com nutrição infantil, né? Inclusive numa época que não era tão falado, né? As pessoas não gostavam tanto, não era tão bem divulgado. Na verdade, na faculdade que eu estava, né, na época, o pessoal, inclusive, tinha uma certa limitação mesmo, por ser um tema muito diverso do que a gente, né, costumava estudar em termos de nutrição do adulto. Então, as pessoas tinham um pouco de aversão mesmo. E eu sempre gostei, né? Sempre me senti atraída, eu sempre gostei de trabalhar com crianças e eu sempre tive muita afinidade com a nutrição na gestação, com todo o período, na verdade, da gestação, que são diversas alterações fisiológicas que acontecem, é tudo muito bonito, né? E aí, enfim, meu primeiro estágio foi com nutrição infantil, né? E aí me apaixonei, comecei a entrar em pesquisa e nunca mais saí. Né? E aí eu sempre trabalhei nisso, saí, fiz a residência. Na época também não tinha residência em pediatria, né? Que seria residência para trabalhar apenas com crianças. Mas eu tinha um período que era trabalhando com crianças e tal. E assim que eu terminei a residência, eu fiz residência de nutrição clínica. Eu entrei para o mestrado, né? Que foi onde eu produzi esse trabalho, né? E, inclusive, só algo que talvez surja na entrevista, mas assim, esse trabalho não era o inicial que eu queria fazer, né? Acabou sendo e foi maravilhoso ter feito, mas quem é da área acadêmica sabe que nem sempre a gente começa e termina com o mesmo projeto, né? Sim. Então, isso acontece, mas assim, foi uma mudança muito feliz, eu acho, para a minha trajetória, e aí a gente vai entender ao longo, né, da conversa por quê. E agora, nesse exato momento, onde você está e o que você está fazendo? Então, aí atualmente eu estou fazendo doutorado na UFRJ, né? E aí, quando hoje estou trabalhando mais voltada para a saúde da gestante mesmo, né? E o impacto disso na saúde da criança. E, na verdade, o que eu estou fazendo hoje foi muito motivado justamente por eu ter mudado a tese e trabalhado com esse tema de crianças pequenas para gestacional, de ter entrado em contato com, né, as teorias que eu entrei em contato para escrever essa dissertação, me levaram, né, os caminhos acabaram mudando um pouco e me levaram para onde eu estou hoje, que eu estou na UFRJ, né? Estou no segundo ano do doutorado. Entrando para o terceiro, na verdade. Terminando o segundo ano, entrando para o terceiro. Uhum. Ou seja, você já tem aí, no mínimo, assim, por baixo, uns 6 anos já trabalhando com nutrição infantil, né? De modo mais amplo. Pegando... Porque na verdade eu comecei a trabalhar com o meu estágio, eu comecei em 2008, né? Então, se parar para pensar, na verdade já tem mais de 10 anos que eu trabalho que eu estudo
né? Nutrição infantil. Acabo trabalhando também na época supervisionado, mas já tem algum tempo mesmo. E sempre muito voltada, a minha primeira pesquisa também foi com leite materno, né? Então eu tenho essa ligação também com estudos, né, acerca do aleitamento materno, sou meio ativista mesmo, assim, defensora do leite materno e do processo mesmo do aleitamento, né? Enfim. Ou seja, já temos 10 de pesquisa, daqui mais uns 10, talvez 15, a gente já tem aí uma das maiores pesquisadoras brasileiras a respeito do aleitamento materno. Bom, não sei se uma das, mas acho que uma com certeza é apaixonada pelo que faz, né? Acho que isso aí é uma coisa que para mim é indiscutível. Eu gosto muito mesmo do que eu faço, gosto da pesquisa, gosto de trabalhar com essa população, né? Então, pelo menos, se não uma das maiores, mas com certeza uma das mais apaixonadas. Entendi. Maravilha. Show de bola. Então é isso, Sandro. Obrigado novamente por ter aceitado o convite. E aí, vamos lá. De onde surgiu, né, um pouquinho, talvez você já até começou a falar sobre isso, de onde surgiu a ideia de trabalhar esse tema na dissertação, né? Você comentou aí que teve essa mudança, como que foi esse processo? Então, eu na verdade, eu eu entrei nesse estágio que eu falei, né? Comecei com pesquisa em 2008, e nesse grupo eu permaneci até concluir o mestrado, né? Então, assim, mesmo durante a residência, eu cheguei a ficar um pouco afastada, eu ia lá uma vez na semana, mas eu me mantive ligada à equipe de lá, né? E aí essa equipe, ela desenvolvia vários estudos, né? O primeiro estudo que eu participei foi com crianças em aleitamento materno e uso de fórmula, né? A gente comparava também crescimento na época. E aí, logo que eu ingressei na residência, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. E aí, ligado a esse grupo, ainda comecei a estudar alergia alimentar, né? Nas crianças. E aí, comecei a trabalhar com isso. Isso foi o meu trabalho de conclusão de curso, na época, em 2011, né? Quando eu, enfim, estava na residência. Em 2013 eu entrei no mestrado e minha ideia era dar continuidade ao trabalho que eu fazia no ambulatório de alergia alimentar, né, e continuar com esse trabalho. Só que, como eu falei, a gente acabou, eu acabei tendo que mudar porque as coisas atrasaram, uma coisa que às vezes se torna muito morosa aqui é justamente o comitê de ética, né, o comitê de ética demora às vezes para avaliar, às vezes quando ele devolve com uma série de requisições, né? Enfim, então leva realmente um tempo e isso acabou levando, né? Dentro do mestrado é pouco tempo para a gente iniciar um projeto, né? Normalmente mestrado são 2 anos só, então 2 anos é um tempo que você tem basicamente para escrever e avaliar, analisar os dados, né? E eu, como eu comecei desde o início, né? Acabou que não deu tempo e aí eu tive que mudar. E esse projeto era um projeto de uma colega, né? Que na época que eu era estagiária, então quando eu era estudante ainda, eu participei da coleta de dados, que era o acompanhamento de crianças, né, nascidas com peso adequado, com peso para a idade gestacional, e crianças nascidas pequenas para a idade gestacional, né, com peso baixo para a idade gestacional. Então, eu acabei passando por esse momento, e aí, quando eu tive que mudar, né, minha amiga já tinha terminado o trabalho dela e ela já estava com os dados prontos para serem analisados, né? Isso aí já estava há poucos meses da defesa. Então, acabei mudando todo o trabalho, né? Assim, acabou que só ficou no universo da criança, porque eu mudei completamente. A faixa etária era outra, trabalhava com crianças um pouco maiores, outro contexto, e aí acabei tendo que mudar para avaliar crescimento, né, das crianças. Então foi meio por aí. Mas não foi algo que eu não participei, ao contrário, eu participei, só que eu participei como uma mera prestadora, né, uma estagiária que estava ali, fazia o trabalho, fazia o acompanhamento, e embora não tinha nenhum produto real, né, em termos de algum produto acadêmico mesmo, e acabou sendo depois quando eu decidi usar esses dados para minha dissertação. Entendi, entendi. Não, ainda bem que você falou isso, porque senão ia invalidar algumas perguntas aqui depois. Mas, de fato, você estava lá, né, presente. Já inserida numa pesquisa, só que essa não seria sua pesquisa para a dissertação, né? Depois que acabou se tornando. Entendi. Maravilha.
As crianças PIG, certo? E talvez seja interessante você retomar de novo aí um pouquinho dessa classificação. Você fala lá no seu trabalho, logo no início, que eles estão sobre maiores riscos, né? Quais são esses riscos? Tá, só trazendo o que é a criança PIG, né? A criança que é nascida pequena para a idade gestacional, né? Essa sigla é dessa nomenclatura. Então, são crianças que, para a idade gestacional que nasceram, a gente, né, considera o nascimento a termo, ou seja, dentro do período correto, quando a criança nasce entre 37 e 40 semanas, né? Então, esse seria o período ideal para o bebê nascer, né? Por isso que, às vezes, tem algumas mulheres, né, que reclamam que os médicos, os profissionais de saúde se referem à idade do meu filho como semana gestacional, mas, na verdade, ter 37 semanas é um pouquinho depois de 9 meses, né? E 40 semanas é um pouquinho antes e 40 semanas é um pouquinho depois de 9 meses. Então, acaba que é uma faixa, né? E a gente realmente conta por semana. Então, se espera, né, um peso ao nascer dentro de uma faixa X, né? Que seja no mínimo de 2,5 kg, mas o ideal é que esteja entre 3 quilos e até 4, né? Isso aí é o que a gente ainda tem até agora. Então, entre 3 e 4 quilos seria a faixa ideal. Menor que isso, aí tem algumas denominações. Mas existe uma curva de crescimento, né? Da criança, do bebê, que aí cruza essa relação, né? Tanto o peso com a idade gestacional. Então, às vezes, a criança já está com 2,8 kg ou 3,1 kg, mas ela já está com 40 semanas. E, às vezes, eu estou chutando aqui, não estou com esse dado de cabeça. Pode ser que, mesmo acima dos 3 quilos, ela ainda seja considerada pequena para a idade gestacional, porque, em relação à idade gestacional, ela poderia ter crescido mais. Então, é como se fosse para observar que ela teria potencial para mais, mas não foi, né? Uhum. Então, é mais ou menos essa a definição. E aí, os riscos que se tem para a saúde, né? Normalmente são crianças, o que é preocupante nessas crianças é que elas podem ter um nascimento ligado, né, esse nascimento PIG, pequeno, ligado a alguma restrição que sofreram durante o período gestacional, né? E aí, esse período gestacional, quando a criança passa por restrições do crescimento intrauterino, né, que tem uma sigla RCIU, isso gera risco para a criança, né? Gera riscos de saúde, principalmente hoje a gente vê que tem risco de doenças metabólicas, né, como síndrome metabólica, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, que são doenças que são muito comuns hoje na população mundial e principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, né? A gente sabe que a prevalência de hipertensão, diabetes, são o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, tem crescido cada dia mais. Então, esse é o maior risco, né, para essas crianças que nascem e que por isso, necessita que a gente tenha um olhar diferenciado e que, enfim, tenha mais atenção com crianças que nasceram com essa restrição, né? Ou que tiveram um peso um pouco mais baixo do que o normal. Entendi. Maravilha. E o que vem a causar essa PIG, né? O PIG? Então, as causas são diversas, né? Desde uso pela mulher, né? Pela mulher na gestação. Então, desde consumo inadequado, uma alimentação restrita, né? Aquelas mulheres que têm dificuldades alimentares, o IMC no início da gestação, né? O peso antes de entrar na gravidez interfere. Então, mulheres que têm pesos mais baixos, né? Tendem a ter crianças, a ter crianças ter maior risco de ter crianças com baixo peso, né, ou nascidas com pequenas perdas gestacional. O uso de álcool, né, tabaco, durante a gestação também pode interferir, né? As próprias doenças metabólicas que a mulher pode desenvolver, né, tanto antes ou durante a gestação, então a própria hipertensão é uma das causas, né, diabetes gestacional, na maioria das vezes está relacionada ao oposto do PIG, que seria o GIG, né, as crianças grandes para a idade gestacional, mas também pode acontecer, né, de interferir no nascimento das crianças pequenas.
Então, várias condições metabólicas, todas as desordens, né, desse período vão e podem interferir diretamente nesse nascimento da criança. Então, por isso que, aí vamos pensar que nos últimos 5 ou 10 anos, veio esse boom, né, da nutrição materno-infantil. Por que se preocupou tanto com isso? Porque começaram a perceber que a origem dessas doenças metabólicas que estão crescendo cada vez mais pode também estar relacionada ao período, né, da gestação. E aí, cada vez mais tem se estudado isso, né, enfim, para a gente pensar na saúde das mães, né, com vistas em melhorar a saúde das crianças que nascem delas. Uhum. Ou seja, agora a gente tem embasamento, né, científico mesmo, com pesquisa, definido tudo certo, né, enfim, tudo nos conformes dos padrões científicos, né, a respeito da importância de tomar um cuidado mais que necessário, né, com relação à mãe nesse período gestacional, né? E talvez a gente pode até falar também que se a pessoa for, enfim, planejar a gravidez, que por algum tempo antes também ela já comece a cuidar da própria saúde, né, essa mãe, né? Que já beneficia. Sim, exatamente. É justamente a recomendação hoje, né, que as mulheres comecem a planejar a gestação e que quando isso não ocorre, quando não é possível, né, muitas acabam engravidando sem nenhum planejamento, que tomem diversas medidas, né, e aí cuidem da saúde como um todo para garantir uma gravidez saudável e que o bebê, né, tenha o melhor meio possível para se desenvolver, né? Uhum. Entendi. E aí, só assim, destacando que eu coloquei que nos últimos 5, 10 anos, né, isso tomou uma proporção maior, mas na verdade a gente já tem estudo muito mais antigo, né, que já falava sobre isso, essa hipótese é antiga, um pouco mais, né, lá da década de 70, 80, mas assim, a gente realmente começou a dar mais atenção, né, tô falando isso porque, como eu falei, na época que eu estava na graduação, ninguém gostava de estudar nutrição infantil, ninguém gostava Eu lembro também que assim que eu terminei a graduação, eu comecei a atender e ninguém queria atender gestante, porque também gestante era outra e todo mundo, ninguém gostava mesmo. Todo mundo, Lisa, vou mandar para você que gosta. Então, assim, realmente era algo que era meio... A gente não tinha noção, né? Acho que isso não era tão disseminado como é hoje. Não é um conhecimento novo, mas é um conhecimento que começou a tomar corpo, digamos assim, né? Que a gente começou a reconhecer há pouco tempo, assim, digamos, né? Entendi. Interessante, interessante. Então, você chegou também enfim, depois de formada, possivelmente depois da residência, trabalhar também na clínica, né? Trabalhar atuando profissionalmente para atender essas gestantes. Sim, sim. Desde sempre, né? Como era uma população, como eu falei, que eu gostava, hoje eu fico pensando que eu fui muito ousada, porque realmente eu terminei a graduação e comecei a atender. Agora, obviamente, né, eu sempre fui muito estudiosa, então eu estudava muito, porque realmente era uma população específica, mas eu sempre atendi, né? Então, eu realmente, assim, atendimento particular, né, algo não tão associado à pesquisa, estou desde que eu entrei no doutorado, né, que eu estou só realmente atendendo as mulheres da pesquisa atualmente. Mas, assim, atendimento eu sempre fiz, desde que eu me graduei, né, me graduei em 2010, acho que não falei. Então, assim, desde então eu faço atendimento. E hoje eu só realmente atendo, né, as mulheres da pesquisa, porque é uma pesquisa um pouco maior, enfim, depois eu posso falar um pouco sobre o que eu tenho feito no doutorado. Uhum. Não, sim, tudo bem. A gente deixa para o finalzinho da nossa entrevista a sua abordagem atual da pesquisa de agora, né? Que, enfim, eu já conheço um pouquinho, mas é bem interessante. Mas a gente, quem está nos escutando não conhece, né? Então é interessante que a gente deixe aqui registrado. Beleza? Tá.